Fala, galera. Vamos hoje concluir a Revolução Industrial. Essa é a nossa terceira aula desse assunto. Para quem perdeu a primeira e a segunda aula, eu vou colocar o link aí na descrição. Eu vou pedir a paciência de vocês. Eu costumo gravar a aula muito feliz, mas hoje eu estou muito triste. Eu perdi um amigo, também é professor, por conta da Covid, e eu não consigo demonstrar alegria no momento de tanta tristeza. Vou gravar a aula para vocês, mas com muito pesar, com muita dor, e aí eu não vou conseguir ser alegre, que é uma marca registrada das minhas aulas. Beleza? Vamos para a luta. E aí? Falei para vocês na aula passada que a Revolução Industrial ela se divide em três. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada revolução. Óbvio, vamos começar aí pela primeira Revolução Industrial. Eu coloquei aí uma imagem que representa aí essa primeira revolução. Professor, o que é que eu preciso saber dessa primeira revolução? É tranquilo, moleza. Vocês vão ver. E aí? Primeiro, a primeira informação é o contexto. Ou seja, se estamos falando de um movimento histórico, você precisa saber quando foi que isso aconteceu. O contexto dessa primeira revolução será justamente o século, deixa eu só colocar vermelho, fica mais destacado, o século XVIII. Professor, quando o senhor fala em século, eu não entendo. O que é o século XVIII? Tudo aquilo que acontece entre 1701 e vai até 1800. Isso aí é o chamado século XVIII. Detalhe, a primeira revolução, ela começa no século XVIII, mas ela se estende até o século XIX. Mas o contexto, século XVIII. Tranquilo? E aí, o local, onde foi que essa primeira revolução vai acontecer? Basicamente na Europa, no continente europeu. Mas eu vou destacar um lugar específico da Europa que a primeira revolução industrial vai dar um boom, vai explodir. E é esse local? A Inglaterra. E aí, na aula passada, eu até falei que a pioneira, a primeira nação a desenvolver a revolução foi justamente a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai ser o grande destaque aí dessa primeira revolução industrial. O destaque dessa primeira revolução vai ser a indústria têxtil. A indústria têxtil. Como assim? É o carro-chefe dessa primeira revolução. A indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? É a indústria de tecido. Quando se fala em primeira revolução industrial, você tem que lembrar logo, a indústria de tecido. Vai ser o carro-chefe aí dessa primeira revolução industrial. E aí temos três informações que você não pode esquecer. Quais são? Vamos aí na sequência. As máquinas. As máquinas na primeira revolução industrial eram máquinas bem simples. Logo, eram máquinas a vapor. Máquinas a vapor. E aí? Se são máquinas a vapor, ela precisa de um combustível para funcionar. E qual será o combustível dessas máquinas? O carvão mineral. O carvão será o combustível para essas máquinas funcionar. E a matéria-prima para construir essas máquinas será justamente o ferro. Então, está aí três informações importantes da primeira revolução. São máquinas bem simples. Nessa época, as máquinas eram a vapor. O combustível dessas máquinas era justamente o carvão. E essas máquinas eram feitas de um material conhecido como ferro. Então, está aí as informações necessárias da primeira revolução industrial. Professor, só isso de primeira revolução? Sim. Vamos agora, deu pause aí e copie, viu? Deixa tudo bem bonitinho no caderno. Vamos agora ver o que aconteceu de importante justamente na segunda revolução.
A segunda revolução, a imagem clássica é justamente a imagem da construção de automóveis. Você vai entender o porquê agora durante a explicação. E aí, essa segunda revolução industrial, ela vai acontecer justamente no século XIX. Detalhe, ela começa no século XIX, mas se estende aí até o século XX. Mas o contexto é século XIX. Lembrando, século é tudo que acontece no intervalo de 100 anos. 19 é tudo que começou a partir de 1801 e vai até 1900. Mais uma vez, a segunda revolução ela começa no século XIX, mas ela também se estende ao século XX. Mas quando se fala segunda revolução industrial, o aluno ele precisa lembrar logo século XIX. O local é aí que você tem que tomar cuidado. A segunda revolução industrial, ela continua forte na Europa, assim como foi a primeira. Mas aí a gente tem outros protagonistas. Eu vou citar aqui dois: a França e a Alemanha. Professor, é apenas esses dois países? Não, tem outros. Mas aí eu destaco esses dois países europeus na segunda revolução industrial. E aí, a segunda revolução industrial ela vai além da Europa. Ela chega aí a outros continentes, inclusive aqui na América. Infelizmente não no Brasil, mas nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América também vão se destacar aí na segunda revolução. Mas além da Europa, além da América, a segunda revolução industrial ela também chega forte na Ásia, mais especificamente num país asiático conhecido como Japão. Então, está aí alguns locais de destaque quando se fala em segunda revolução industrial. Lembre-se, continua forte na Europa, assim como foi a primeira, só que tem outros protagonistas. Lá na primeira só falava-se basicamente na Inglaterra. Na segunda revolução, além da Inglaterra, tem a França e a Alemanha aí com esse destaque. E ela ultrapassa o continente europeu, chega aqui à América, lá nos Estados Unidos da América, e também essa segunda revolução chega à Ásia, mais especificamente no país asiático conhecido como Japão. Tranquilo? E, quando se fala em primeira revolução, eu falei que o destaque é a indústria têxtil, é a indústria de tecido. Já a segunda revolução, eu até já dei spoiler, né, com essa imagem dos carros, o grande destaque é a indústria automobilística. A indústria de automóveis é o carro-chefe aí dessa segunda revolução industrial. Logo, as máquinas nessa segunda revolução industrial, elas serão mais sofisticadas, mais potentes, mais complexas. Vocês vão ver. Lá na primeira revolução, eram máquinas a vapor. Aqui na segunda revolução, são máquinas a motor. Olha a diferença. Na primeira, vapor. Na segunda, serão máquinas que funcionam aí com a ideia de um motor. Ah, professor, realmente é mais sofisticado, é mais complexo, é mais tchan-tchan, né? É isso mesmo. Logo, as máquinas a motor, elas precisam de um combustível. E quais serão os combustíveis dessas máquinas? Petróleo e os seus derivados. Mas além do petróleo, existe também um outro combustível para essas máquinas a motor. Que combustível é esse? A eletricidade. Está aí os combustíveis para essas máquinas da segunda revolução industrial funcionar. Elas são alimentadas, algumas por petróleo e seus derivados, outras funcionam aí por meio da eletricidade. E são máquinas
que serão construídas com o material básico, conhecido como aço. Lá na primeira revolução, a principal matéria-prima era o ferro. Já na segunda revolução industrial, temos aí o aço. Está aí as informações necessárias de segunda revolução industrial. Professor, só isso? Só. Tranquilo, molezinho. Mesmo esquema. Dê aí um pause, copie, eu já vou limpar e vou continuar o próximo slide. Logo, para concluir aí as fases da revolução, temos justamente a terceira revolução industrial. Ainda falta a terceira revolução industrial. Essa imagem foi a imagem que eu achei a cara dessa fase da revolução. Temos aí um braço de um ser humano e um braço de um robô. Vocês vão entender o porquê dessa imagem agora. Qual é o contexto? A terceira revolução industrial, ela vai acontecer justamente no século XX. O mesmo esquema das outras. Ela começa no século XX, mas ela se estende até o século XXI. Detalhe, o século XX é justamente tudo aquilo que acontece entre 1901 até o ano 2000. Professor, se a terceira revolução industrial ela se estende ao século XXI, quer dizer que estamos vivenciando essa fase da revolução? Sim. Nós estamos vivenciando aí a tal da terceira revolução industrial ainda hoje. Professor, e o que é essa terceira revolução industrial? Para você entender essa terceira revolução industrial, eu vou trabalhar palavras-chave, palavras que você não pode esquecer. Uma dessas palavras é justamente tecnologia. Falou em terceira revolução industrial, você tem que lembrar da tecnologia. É a fase, é a era da tecnologia. Estou aqui na minha casa, gravando esse vídeo para vocês, usando aí muito da tecnologia. Eu preciso de um notebook, eu preciso de um webcam, eu preciso de um headset. Então, tudo isso é tecnologia. Você provavelmente está assistindo essa aula por um smartphone. Hoje não se chama mais nem celular, mas smartphone. Então, essa é a fase da tecnologia, a tal da terceira revolução. Uma outra palavra importante dessa terceira revolução industrial é a palavra robótica. É a fase robótica. Então, hoje, muitas empresas estão investindo pesado em robô. Robô é uma marca registrada aí dessa terceira revolução industrial. Eu vou destacar aí também uma outra palavra, a palavra internet. Você já parou para pensar se você consegue viver sem internet? É difícil, né? Quando falta a internet, pelo amor de Deus, é uma situação, todo mundo fica desesperado, né? Porque estamos vivenciando essa terceira revolução industrial. Logo, a terceira revolução industrial, ela também recebe um outro nome. Ela é conhecida em provas de vestibular como a revolução tecnocientífica. Revolução tecnocientífica, ou seja, é a revolução da tecnologia, é a revolução da ciência. É isso que acontece nessa terceira revolução industrial. Com isso, a gente consegue aí concluir os principais pontos
das 3 fases da Revolução. Para concluir essa aula, eu vou terminar a aula justamente falando do trabalhador. E pessoal, é importante também focar aí o responsável por fazer a Revolução Industrial acontecer, que é o operário. Professor, quem é o operário? É justamente aqueles que trabalham nas indústrias. E qual era a situação dos operários? A pior que você possa imaginar. Os operários sofriam muito na Revolução Industrial. O professor sofria como assim? Primeiro, a questão do salário. Eram pagos miséria para esses trabalhadores. A pessoa trabalhava e no final do dia, o que recebia não dava nem para se alimentar direito. Era uma situação de miséria. Sem contar que as indústrias não ofereciam nenhuma situação agradável de trabalho. Então, era comum você estar lá na indústria ser um lugar escuro, um lugar sem ventilação, um lugar imundo. Você tinha que disputar ali o lugar das fábricas com ratos, baratas, porque não tinha limpeza. Então, a situação dos operários era a pior que você possa imaginar. Esses operários chegavam a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Detalhe, não existia a ideia de folga. Final de semana é folga, não. Trabalhava todos os dias da semana. Então, a situação dos operários era a pior que você possa imaginar. Eu vou colocar aí uma imagem para você aí ver rostos de operários aí durante o século XVIII e XIX. Se você olhar aí para os rostos, são crianças. Era comum as fábricas contratarem crianças e mulheres. Por que, professor? Crianças e mulheres? Porque eles pagavam menos para crianças e mulheres. Então, vamos transferir aí como se fossem reais, a nossa moeda para você entender. Se eu sou um dono de uma fábrica, fosse contratar um homem adulto para trabalhar, era R$ 50. Eu estou colocando aqui valores simbólicos, R$ 50. E aí, ao invés de eu contratar um homem adulto, eu vou contratar uma criança pagando R$ 10. Era isso que acontecia. A criança ia fazer o mesmo serviço do homem adulto. Eu vou contratar uma mulher também pagando R$ 10, ao invés de 50 para um homem adulto. Então, além dessa exploração que existia em torno de todos os operários, ainda existia a situação que crianças e mulheres eram ainda mais explorados nas revoluções industriais. Então, essa era a situação do operário durante as fases da Revolução Industrial. O resultado de tudo isso vão acontecer movimentos operários. Você acha que os operários vão aceitar de boa essa situação? É claro que não. Então, temos aí movimentos operários. Esses movimentos operários vão lutar por melhores condições de trabalho. Então, o objetivo desse movimento seria a melhoria no trabalho, lutar por melhores condições de trabalho. Foram vários movimentos operários, mas eu só vou destacar 2, aqueles que costumam aparecer aí em vestibulares. Quais são? O primeiro que eu vou destacar é o movimento chamado ludismo, ou ludista, tanto faz. O que é o ludismo ou o que é o ludista? É um movimento que aconteceu lá na Inglaterra. Os dois movimentos vão acontecer na Inglaterra. E aí, esse movimento, ele ficou conhecido como movimento de quebra-máquinas. Isso eu não entendi. Os operários, com o surgimento das máquinas,
eles vão culpar as suas mazelas, a sua miséria, a sua fome, a falta de trabalho, às máquinas. Então, muitos vão ter ódio das máquinas. E aí, esses trabalhadores vão invadir as fábricas durante as noites e as madrugadas e vão quebrar as máquinas. E esse movimento de quebra-máquinas ficou conhecido como ludismo. O movimento em que o operário está desesperado. Ele vai culpar a sua miséria, a sua situação, o desemprego, a fome, ao surgimento das máquinas. E aí, durante a noite e as madrugadas, eles vão invadir e quebrar várias máquinas. Isso foi o ludismo. Mas, além do ludismo, temos também um outro movimento interessante que aconteceu na Inglaterra, o chamado cartismo. Cartismo, sim. Os operários perceberam que essa ideia de quebrar as máquinas não estava dando certo. O que estava acontecendo? Eles eram presos, os empresários burgueses mandavam consertar as máquinas e nada mudava. Então, eles precisavam encontrar uma outra forma para conseguir essas melhorias no trabalho. E aí, uma forma que eles encontraram foi escrever cartas para o governo inglês, cartas para o parlamento inglês. Logo, por conta disso, esse movimento ficou conhecido como cartismo. Os trabalhadores vão escrever cartas para o governo inglês pedindo melhores condições de trabalho. Tipo o quê, professor? Um salário melhor, folga, férias, tudo isso eles vão aí pedir para os governantes ingleses. O ludismo, ele foi um verdadeiro fracasso, não deu certo. Já o cartismo, aí sim, foi um movimento que conseguiu aí muitos direitos trabalhistas. Com isso, a gente consegue concluir a Revolução Industrial. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera.